Você já reparou como a gente passa a vida inteira esperando ser convidado para alguma coisa? Esperando alguém ligar, chamar, incluir. E enquanto isso, a vida acontece lá fora, com música alta, gente rindo, e nós aqui, olhando pela janela, fingindo que não liga. Sabe aquele momento que você está lavando louça numa segunda-feira qualquer e do nada bate uma sensação estranha? Não é tristeza, não é raiva. É tipo uma saudade do que nunca aconteceu. Uma melancolia de festa perdida. E aí você para, mão na esponja, água correndo e pensa: porra, quando foi que eu virei plateia da minha própria vida? O filme falou uma verdade que a gente teme em ignorar. A vida é uma festa. Mas não é aquela festa de Instagram, cheia de pose e filtro. É a festa real, bagunçada, com gente suando, música desafinada, briga no banheiro e aquele momento mágico onde todo mundo canta junto uma música que nem sabia que conhecia. O problema é que a gente foi condicionado a esperar convite. Desde criança. Só vai se te chamarem, não se meta onde não foi convidado, espera a sua vez. E aí crescemos achando que a vida funciona assim, que alguém vai bater na nossa porta e falar: ei, agora você pode ser feliz, agora você pode viver de verdade. Mas ninguém vem, ninguém nunca vem. Você fica lá, sentado no sofá, scrollando o feed, vendo os outros vivendo. Os outros viajando, os outros se apaixonando, os outros correndo atrás dos sonhos. E você está assistindo, sempre assistindo, como se a vida fosse um Netflix que você paga, mas nunca assiste. E o mais absurdo é que a gente reclama. Reclama que nada acontece. Que a vida é chata, que não tem graça, que os outros têm sorte. Mas quando parou para pensar que talvez, só talvez, você que está perdendo a sua própria festa? Lembra da última vez que você fez algo completamente impulsivo? Não estou falando de comprar um chocolate no mercado. Estou falando de verdade, de pegar o carro e ir para a praia no meio da semana, de ligar para aquela pessoa que você tem vontade de falar há meses, de sair para dançar sozinho, de falar foda-se para as regras que você mesmo criou. Porque é isso que a gente faz. A gente cria regras. Não posso porque tenho que trabalhar. Não posso porque vão falar. Não posso porque não tenho dinheiro. Não posso porque não é o momento certo. E aí, passa 1 ano, 2, 5, e você continua na mesma, esperando o momento certo que nunca chega. A vida é uma festa, sim, mas não é uma festa onde você senta e espera que sirvam o seu drink. É uma festa onde você vai lá, pega a garrafa, faz seu próprio drink, e se não gostar, faz outro. É uma festa onde você escolhe a música, convida quem quiser, e se ninguém vier, dança sozinho mesmo. Você sabe o que é mais libertador que essa descoberta? Perceber que você nunca precisou de permissão, nunca precisou de convite, nunca precisou esperar sua vez. A festa sempre esteve aí, esperando você aparecer. Você que ficou do lado de fora, achando que precisava de senha. E olha, não estou falando de ser inconsequente, não estou falando para você largar tudo e virar hippie. Eu estou falando de uma coisa mais simples e ao mesmo tempo mais revolucionária. Parar de ser espectador da sua própria existência. Porque no final das contas, quando você tiver 80 anos, sentado na cadeira de balanço, não vai lembrar das vezes que foi sensato. Não vai lembrar das oportunidades que não aproveitou por medo. Não vai lembrar dos nãos que deu para si mesmo. Você vai lembrar da festa, dos momentos em que disse sim para a vida, dos momentos em que foi corajoso o suficiente para ser você mesmo. A vida é uma festa, sim, e você já está convidado. Sempre esteve. O convite chegou no dia que você nasceu. Está na sua mão desde então. A pergunta não é se você vai ser convidado. A pergunta é: quando você vai parar de fingir que não viu o convite? Porque a música está tocando, a porta está aberta e a festa está esperando você. Você quer saber qual é o maior assassino de sonhos que existe? Não é a falta de dinheiro, não é a falta de tempo, não é nem a falta de oportunidade. É o medo de ser ridículo. O medo de que alguém olhe para você e pense: olha só, quem ele pensa que é? Eu estava aqui pensando nisso ontem, no ônibus, olhando para a janela. Tinha um cara na calçada, dançando sozinho, esperando o sinal abrir. Não era um artista de rua, não estava pedindo dinheiro. Ele só estava dançando. E sabe o que eu pensei primeiro? Que ridículo. E logo depois: que inveja. Porque é isso. A gente julga quem tem coragem de fazer aquilo que a gente não tem. A gente chama de ridículo quem ousa ser autêntico no mundo de cópias.
A gente critica quem dança na chuva porque a gente esqueceu como é bom se molhar. Vou te contar uma coisa que dói para aceitar. Você já perdeu mais oportunidades por medo do ridículo do que por qualquer outro motivo. Quantas vezes você não falou com alguém porque ia parecer estranho? Quantas vezes não tentou algo novo porque vão pensar que estou louco? Quantas vezes você não foi você mesmo porque não é apropriado? A gente vive numa prisão invisível, construída por olhares imaginários, porque a verdade é que a maioria das pessoas está tão preocupada com a própria aparência que nem repara no que você está fazendo. Mas a gente não consegue aceitar isso. A gente prefere acreditar que somos o centro do universo, que todo mundo está nos julgando o tempo todo. E mesmo que estejam, e daí? Sabe o que eu aprendi observando pessoas que realmente vivem a vida como uma festa? Elas não ligam para o ridículo, elas abraçaram o ridículo. Elas entenderam que ser ridículo é melhor que ser invisível, que ser autêntico é melhor que ser aceito. Porque olha só, você pode passar a vida inteira tentando agradar todo mundo, sendo certinho, fazendo tudo como deve ser feito. E no final, você vai morrer do mesmo jeito. A diferença é que você vai morrer sem ter vivido. Vai morrer sem ter tentado. Vai morrer sem ter sido você mesmo. O ridículo é temporário. O arrependimento é eterno. Você já parou para pensar que as pessoas que mais admiramos são, no fundo, um pouco ridículas? Einstein com aquele cabelo maluco, Frida Kahlo com aquela sobrancelha, David Bowie com aquelas fantasias. Eles não eram normais. Eles eram estranhos. Eles eram únicos. Eles eram ridículos. E por isso mesmo, eles eram geniais. Mas a gente não quer ser genial. A gente quer ser aceito, a gente quer fazer parte do grupo, a gente quer ser amado. E aí, vendemos nossa autenticidade por aprovação. Trocamos nossa essência por likes. Matamos nossa criança interior para agradar adultos que nem sabem o que querem da vida. E depois a gente reclama que a vida é sem graça, que nada acontece, que tudo é sempre igual. Óbvio que é, cara. Você virou igual a todo mundo. Você se tornou mais um na multidão. Você perdeu o que tinha de especial tentando ser normal. Vou te dar um exemplo prático. Você está numa festa real, não numa metáfora. Tem aquele momento em que toca uma música que você ama. Você sente vontade de dançar. Mas aí olha em volta, vê que ninguém está dançando e fica parado. Você mata o impulso. Você mata a alegria. Você mata a possibilidade de ser feliz por alguns minutos. Por medo de ser ridículo. E aí, fica lá, parado, fingindo que não liga pra música, fingindo que não sente vontade de se mover, fingindo que é maduro demais pra dançar. Enquanto isso, a música acaba, a oportunidade passa, e você fica com aquela sensação de que perdeu algo importante. Multiplica isso por uma vida inteira. Todas as vezes que você não cantou alto no carro porque tinha gente na rua. Todas as vezes que você não riu piada porque não era seu tipo de humor. Todas as vezes que você não tentou algo novo porque não tinha idade para isso. Todas as vezes que você não falou o que sentia porque vai parecer brega. Sabe o que é realmente ridículo? Não. É chegar aos 60 anos e perceber que você nunca foi você mesmo. É olhar para trás e ver uma vida inteira de oportunidades perdidas por medo de julgamento. E perceber que você passou a vida toda preocupado com a opinião de pessoas que nem lembram do seu nome. A vida é uma festa, lembra? Em toda festa que se preze, sempre tem alguém fazendo algo ridículo. Alguém dançando mal, alguém cantando desafinado, alguém contando piadas sem graça. E sabe qual é o segredo? Essas pessoas são as que mais se divertem. Essas pessoas são as que mais vivem. Porque elas entenderam algo que a gente teima em ignorar. O ridículo é libertador. Quando você para de se levar tão a sério, quando você para de se preocupar com a opinião dos outros, quando você abraça a sua própria estranheza, aí sim você começa a viver de verdade. Então, para de se esconder. Para de fingir que é outra pessoa. Para de ter medo de ser ridículo. Porque a única coisa realmente ridícula é desperdiçar a única vida que você tem por medo do que os outros vão pensar. A festa tá rolando. A música tá tocando. E você? Você vai continuar encostado na parede ou vai dançar? Domingo à noite. Aquele silêncio pesado que todo domingo à noite tem. Você tá ali, deitado na cama, mexendo no celular, e do nada bate aquela sensação. Opa, onde foi parar a semana? E não é só a semana,
é um mês, é o ano, é a vida inteira escorrendo pelos dedos como areia. Você sabe o que é mais assustador que a morte? É a vida passando sem você perceber. É acordar um dia e descobrir que você virou espectador do seu próprio tempo. É olhar no espelho e ver alguém que você não reconhece, mais velho, mais cansado, mais vazio. A gente tem essa ilusão de que o tempo é infinito, que sempre vai ter uma próxima vez, um amanhã, uma segunda chance. Mas não tem. Cada segundo que passa é um segundo que não volta. Cada oportunidade perdida é uma oportunidade morta. Cada depois eu faço é um passo mais perto do agora é tarde demais. Sabe quantas segundas-feiras você tem na vida? Se você viver até os 80 anos, são mais ou menos 4.000 segundas-feiras. Parece muito, né? Mas quantas você já desperdiçou? Quantas você passou reclamando, procrastinando, esperando a vida melhorar sozinha? E o pior é que a gente sabe disso. Todo mundo sabe que o tempo é limitado. Mas a gente age como se fosse eterno. A gente adia os sonhos para quando tiver dinheiro. Adia a felicidade para quando tiver tempo. Adia a vida para quando tiver coragem. Enquanto isso, o tempo não está nem aí para os seus planos. Ele continua passando, impiedoso, democrático, igual para todo mundo. Você pode ser rico ou pobre, bonito ou feio, inteligente ou burro. Todo mundo tem 24 horas. A diferença é o que você faz com essas 24 horas. Você quer saber o que é realmente trágico? É ver gente de 25 anos vivendo como se tivesse 80, reclamando do corpo, da energia, das oportunidades, falando que já passou da idade. Mano, você tem 25 anos. Você tem mais energia do que vai ter pelo resto da vida. Você tem menos responsabilidades do que vai ter daqui a 10 anos. Você tem mais tempo livre do que vai ter quando tiver filhos. E você tá desperdiçando tudo isso preocupado com besteira. Mas também é trágico ver gente de 50 anos achando que a vida acabou, que não dá mais tempo pra nada, que já era. Cara, você pode viver mais 30 anos. Isso é mais tempo do que você viveu desde que nasceu até completar 30. Dá para fazer muita coisa em 30 anos. Dá para recomeçar várias vezes. Dá para viver várias vidas. A questão não é a idade. A questão é a mentalidade. A questão é parar de usar o tempo como desculpa e começar a usar o tempo como ferramenta. Porque olha só, você pode continuar esperando o momento perfeito, que nunca vai chegar, ou você pode começar agora do jeito que tá, com o que tem, imperfeito. Incompleto, mas real. Você não precisa ter tudo planejado. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa estar preparado. Você só precisa começar. Porque a vida é como andar de bicicleta. Você só aprende equilibrando, não parado. E sabe o que é mais legal? Quando você para de desperdiçar tempo com besteira, quando você para de procrastinar, quando você para de reclamar e começa a agir, o tempo parece render mais. Não porque você tem mais tempo, mas porque você está vivendo de verdade. Você já reparou como o tempo passa diferente quando você está fazendo algo que ama? Como 2 horas parecem 2 minutos quando você está se divertindo? Como um dia inteiro parece uma eternidade quando você está entediado? O tempo é subjetivo, e você tem mais controle sobre ele do que imagina. Você pode escolher viver cada momento ou deixar a vida passar em piloto automático. Você pode escolher estar presente ou estar perdido nos seus pensamentos. Você pode escolher fazer a diferença ou apenas existir. Eu sei que é difícil. Eu sei que tem conta para pagar, trabalho para fazer, responsabilidades para cumprir. Mas isso não é desculpa para não viver. Isso é parte da vida. O segredo é encontrar momentos de festa mesmo no meio da rotina. Pode ser cantando no banho, pode ser dançando na cozinha enquanto cozinha, pode ser ligando para um amigo que você não fala há tempos. Pode ser fazendo um caminho diferente para casa. Pode ser comprando uma flor para você mesmo. Pode ser parando para olhar o céu. A vida é uma festa, e cada momento é uma oportunidade de celebrar. Não precisa ser uma festa grande. Pode ser uma festa pequena, íntima, particular. Mas tem que ser sua. Porque no final das contas, quando você estiver no seu leito de morte, e você vai estar, todo mundo vai estar, não vai lembrar das horas que passou reclamando no trânsito. Não vai lembrar das noites que perdeu vendo série ruim. Não vai lembrar dos finais de semana que desperdiçou na cama. Você vai lembrar dos momentos em que viveu de verdade. Dos momentos em que foi corajoso. Dos momentos em que amou. Dos momentos em que riu. Dos momentos em que dançou.
dos momentos em que foi você. O tempo está passando. Agora, enquanto você lê isso, não volta, não para, não espera. A pergunta é, você vai continuar assistindo a vida passar ou vai começar a viver? A festa está rolando, o tempo está contando. E você? Você vai perder mais essa? Você já parou para pensar em quantas coisas você carrega que não são suas? Quantas expectativas alheias você abraçou como se fossem seus próprios sonhos? Quantas versões de você mesmo você criou para agradar pessoas que nem sabem quem você é de verdade? Eu estava pensando nisso ontem, cortando as unhas. Parece besteira, mas é um ritual meio meditativo, né? Você corta pedacinhos de você mesmo que cresceram demais. E aí me veio uma reflexão doida. A gente precisa fazer isso com a vida também. Cortar o que cresceu demais, cortar o que não serve mais, cortar o que está machucando. A vida é uma festa, mas às vezes a gente chega na festa carregando um baú de expectativas nas costas. Expectativas dos pais sobre o que devemos ser, expectativas da sociedade sobre como devemos agir, expectativas nossas sobre como a vida deveria ser. E aí, ficamos lá tentando dançar com esse peso todo. Obviamente não dá certo. Sabe aquela sensação de que você não está vivendo sua vida, mas a vida que esperaram que você vivesse? Aquela sensação de que você está representando um papel que não escolheu? Aquela sensação de que você está sendo todo mundo menos você mesmo? Pois é, hora de cortar. Cortar não é fácil, cortar dói, especialmente quando você está cortando coisas que fazem parte de você há tanto tempo que você nem lembra mais como era antes delas. Mas sabe o que dói mais? Continuar carregando peso morto, continuar vivendo uma vida que não é sua. Vou te dar um exemplo prático. Você escolheu sua profissão ou sua profissão escolheu você? Você está fazendo o que ama ou o que dá dinheiro? Você está sendo quem você é ou quem esperam que você seja? Se a resposta doeu, é hora de cortar. Não tô falando para você largar tudo e virar artista de rua. Tô falando para você parar de se trair todos os dias. Tô falando para você parar de viver a vida dos outros. Tô falando para você cortar as cordas que te prendem a expectativas que não são suas. Porque olha só, você pode passar a vida inteira tentando ser o filho perfeito, o funcionário perfeito, o cônjuge perfeito, o amigo perfeito. E no final, você vai morrer perfeito para todo mundo, menos para você mesmo. Você vai morrer sem ter vivido sua própria vida. E o mais irônico é que as pessoas que você está tentando agradar nem sempre querem que você seja perfeito. Elas querem que você seja real. Elas querem que você seja autêntico. Elas querem que você seja você. Mas você está tão ocupado tentando ser o que você acha que elas querem que esqueceu de perguntar o que elas realmente querem. Cortar é libertador. Quando você para de carregar o peso das expectativas alheias, quando você para de viver pelos outros, quando você para de se esconder atrás de máscaras, aí sim você começa a voar. Mas vou te avisar uma coisa, nem todo mundo vai gostar do seu corte. Algumas pessoas vão ficar desconfortáveis quando você parar de ser quem elas queriam que você fosse. Algumas pessoas vão tentar te convencer de que você está mudando para pior. Algumas pessoas vão até mesmo se afastar. E sabe o quê? Deixa! Porque essas pessoas não te amavam, elas amavam a versão editada de você, elas amavam a máscara que você usava, elas amavam o personagem que você representava, mas você não é um personagem, você é uma pessoa, e pessoas de verdade amam pessoas de verdade, não versões convenientes. O corte que liberta não é só sobre expectativas, é sobre relacionamentos tóxicos, é sobre empregos que sugam sua alma, é sobre hábitos que te prejudicam, é sobre pensamentos que te limitam, é sobre medos que te paralisam. Já parou para fazer um inventário da sua vida, para ver o que realmente importa e o que é só ruído, para separar o que te faz bem do que te faz mal, para identificar o que te move para frente e o que te puxa para trás? Porque a vida é curta demais para você ficar carregando peso desnecessário. A vida é preciosa demais para você desperdiçar energia com coisas que não te fazem feliz. A vida é sua para você viver do seu jeito, não do jeito que os outros querem. E quando você corta, quando você se liberta, quando você para de viver pelos outros e começa a viver por você, aí sim a festa começa de verdade. Aí sim você descobre quem você é quando não está tentando ser outra pessoa. Aí sim você descobre do que você é capaz quando não está limitado por expectativas alheias. O corte que liberta não é um corte radical, não é sobre queimar pontes ou magoar pessoas. É sobre estabelecer limites saudáveis, é sobre dizer não para o que não te serve, é sobre escolher conscientemente o que você quer carregar na sua jornada.
Porque no final das contas, quando você estiver no seu leito de morte, não vai se arrepender de ter desapontado algumas pessoas. Você vai se arrepender de ter desapontado você mesmo. Não vai se arrepender de ter vivido sua vida. Você vai se arrepender de ter vivido a vida dos outros. A tesoura está na sua mão. O que você vai cortar hoje? O que você vai deixar para trás? O que você vai escolher carregar? Lembra, a vida é uma festa e você não precisa de convite para ser você mesmo. Você só precisa de coragem para cortar o que te impede de chegar lá. Corta, liberta, vive. A festa está esperando a versão real de você. Então é isso. Chegamos ao final desta conversa, mas não chegamos ao final da festa. Porque a festa da vida não tem hora para acabar. Ela só acaba quando você decide sair. E aí eu te pergunto, você vai sair agora ou vai ficar para mais um set? Você sabe o que eu descobri depois de tudo isso? Que a vida como festa não é uma metáfora bonita. É uma realidade que você pode escolher abraçar ou ignorar. É uma perspectiva que muda tudo. É uma decisão que você toma todos os dias, a cada momento, a cada escolha. Não é sobre ser feliz todo o tempo. Festa de verdade não é só alegria. Tem música triste também. Tem momento de pausa. Tem gente que briga. Tem gente que chora. Tem gente que se cansa. Mas todo mundo está lá, vivendo, sentindo, experimentando. Todo mundo está presente. E é isso que importa. Presença. Estar aqui. Agora. Não no passado se arrependendo, não no futuro se preocupando, mas aqui, neste momento, neste lugar, nesta vida, que é sua e de mais ninguém. Você lembra quando começamos esta conversa? Você estava lá, talvez lavando louça, talvez no ônibus, talvez no silêncio de um domingo à noite, e agora você está aqui, no mesmo lugar, mas diferente. Porque algo mudou. Não sei bem o que, mas algo mudou. Talvez seja a percepção de que você não precisa esperar para começar a viver, talvez seja a coragem de ser ridículo, talvez seja a urgência de não desperdiçar mais tempo, talvez seja a liberdade de cortar o que não serve. Ou talvez seja simplesmente a lembrança de que você tem escolha. Porque essa é a verdade mais libertadora de todas. Você tem escolha. Sempre teve, sempre vai ter. Até o último segundo da sua vida, você vai ter escolha. Pode escolher como reagir, pode escolher como sentir, pode escolher como viver. E se você escolher viver a vida como uma festa, algumas coisas vão mudar. Você vai parar de se levar tão a sério, vai parar de dramatizar problemas pequenos, vai parar de guardar energia para momentos especiais que podem nunca chegar. Você vai começar a ver oportunidades onde antes só via obstáculos. Vai começar a ver aventuras onde antes só via rotina. Vai começar a ver possibilidades onde antes só via limitações. Vai começar a dançar na cozinha enquanto cozinha. Vai começar a cantar no carro sem se importar com quem está olhando. Vai começar a falar com estranhos. Vai começar a tentar coisas novas. Vai começar a viver de verdade. E as pessoas vão notar. Vão notar que você está diferente, mais leve, mais autêntico, mais vivo. E algumas vão querer saber o que mudou. E você vai poder contar. Vai poder passar adiante. Vai poder ser o convite que alguém está esperando. Porque é assim que funciona. Uma pessoa que vive a vida como festa inspira outras pessoas a viverem também. Uma pessoa que tem coragem de ser autêntica dá permissão para outras pessoas serem autênticas também. Uma pessoa que escolhe alegria apesar das dificuldades mostra que isso é possível. Não estou falando de ser falso positivo. Não estou falando de ignorar os problemas. Não estou falando de fingir que está tudo bem quando não está. Estou falando de escolher como você vai lidar com tudo isso. Estou falando de encontrar razões para celebrar, mesmo quando a vida está difícil. Porque sempre tem algo para celebrar. Sempre tem algo para agradecer. Sempre tem algo para comemorar. Pode ser pequeno,
Pode ser simples, pode ser íntimo, mas está lá. O sol que nasceu hoje, o ar que você está respirando, o coração que está batendo, o fato de você estar vivo, agora, neste único momento da história do universo. O fato de você ter a capacidade de sentir, de pensar, de escolher, de amar. Isso não é pouco. Isso é tudo. E quando você entende isso, quando você realmente entende que estar vivo é o maior presente que você pode receber, aí sim você para de desperdiçar. Aí sim você para de reclamar. Aí sim você para de esperar. Aí sim você começa a festa. A sua festa. A festa da sua vida. A festa que ninguém pode tirar de você. A festa que você pode começar agora, onde você está, com o que você tem. Não precisa de muito. Não precisa de dinheiro, não precisa de permissão, não precisa de companhia. Você já tem tudo o que precisa. Você tem vida, você tem escolha. E se você escolher abraçar a vida como uma festa, se você escolher viver cada momento como se fosse único, se você escolher ser autêntico, apesar do medo, se você escolher cortar o que não serve e ficar só com o que importa, então, parabéns, você entendeu o segredo. Você descobriu que a vida é uma festa. E mais importante, você decidiu participar. A música está tocando, a pista está liberada, a festa está começando. E você? Está pronto para dançar? Porque eu vou te contar um segredo. A festa nunca acaba. Ela só muda de ritmo. Às vezes é samba, às vezes é rock, às vezes é valsa, às vezes é funk, mas é sempre festa. E você sempre pode escolher dançar. Então vamos festejar essa vida única que é sua. Vamos celebrar este momento irrepetível que é agora. Vamos dançar como se ninguém estivesse olhando. Vamos cantar como se ninguém estivesse ouvindo. Vamos viver como se essa fosse a nossa única chance. Porque é. A festa continua. O convite está na sua mão. O que você vai fazer com ele?